Estamos no ar. Mais um programa. Que papo da hora. Hoje, mais uma novidade. A cada momento surge aqui mais um entrevistado, um participante que vem trazendo bastante informação. Estou agora aqui com uma pessoa muito importante no cenário de Itaquaquecetuba, principalmente no cenário religioso, um organizador, né? Posso falar dessa forma porque acompanhei alguns trabalhos dele no decorrer de sua trajetória em Itaquaquecetuba. Chegou em Itaquaquecetuba com apenas 1 ano de idade. Hoje está com 51. Também é ministro do Evangelho, é professor em teologia e mais algumas coisinhas, e você vai descobrir quem é, o que ele simboliza aqui na cidade e na região, principalmente para o povo evangélico. Estou falando de Edivan Santos. Edivan, tudo bem? Tudo bem, Noel. É um prazer estar aqui e vamos falar um pouco desse cenário evangélico aqui em Itaquá e na região de São Paulo, o que tem acontecido no cenário cristão, onde precisa se mudar muita coisa e se ajudar em muita coisa. Certo. Hoje aqui eu gostaria de fazer um bate-papo com você, aqui no Que Papo da Hora, para falar um pouco sobre a importância, né, da participação do povo evangélico na política, um tema bastante relevante e que tem trazido aí algumas situações que tem gerado alguns problemas. As pessoas discutem muito por isso, muitas pessoas dizem, Edivan, que não é certo o evangélico se envolver, se misturar devido a tanta corrupção que existe no país, né? E algumas pessoas mais criteriosas falam sobre a questão de muitos evangélicos abandonarem a Cristo para seguir um político. O que você acha de tudo isso? É um tema bem polêmico e existem alguns tabus que precisam ser esclarecidos e quebrados, Noel. Quando entendemos e olhamos para as Escrituras, nós vamos ver que a política e a igreja sempre existiu. Sempre você olha no livro de 1 Samuel, nós vemos a igreja saindo do cenário da época dos juízes, e o próprio povo em Israel, eles pedem para que seja instituído um rei. O rei, ele entra no lugar dos juízes e se torna alguém que é governamental para guiar o povo. Então a política e a igreja, ela sempre existiu. Esse tabu de igreja e governo não se mistura, isso não existe. A Bíblia não fala sobre isso. O que a Bíblia nos mostra é que sempre existiu governo e política. O problema não é o envolvimento do governo com a política, é da maneira que se envolve. Infelizmente, nós olhamos para o cenário entre governo e política, o que nós enxergamos? Enxergamos que a corrupção sempre fala mais alto, como foi na época antiga, e isso vai se propagando até os dias de hoje. E, infelizmente, quem acaba pagando por isso é a classe menos favorecida que está inserida dentro da igreja e da política, que é sempre os fiéis. Infelizmente é o que acontece. Mas primeiro o que a gente precisamos entender, política e igreja sempre existiu. Quando você vê a Bíblia nos mostrar que foram levantados reis, esses reis, ele tem a incumbência de ser aqueles que regeriam o povo e guiariam o povo, mesmo alguns sendo amando de Deus, ou Deus permitindo que se levantasse. Nós vamos ver que dentro da escolha desses reis, nós vamos ver reis bons e reis ruins. A mesma coisa acontece no dia de hoje. Existe só político ruim? Não. Nós vamos ver que existem alguns políticos que querem fazer um bom trabalho, querem trabalhar, querem realmente, que pensam realmente na classe menos favorecida, né? Tem alguns, eu posso falar que tem 3 tipos aí. Vamos falar tem vários tipos, mas tem 3 que são os mais atuantes, né? Tem aquele político bom, tem o político ruim e tem aquele que se maquia, né? Que o ator, né? Os verdadeiros lobos na pele de cordeiro, né? Então,
é o que a Bíblia chama de ator, né? Quando você vê a Bíblia falar sobre hipócritas, o hipócrita é aquele que usa aquela máscara de ator. Ele até parece que é, mas não é. E esse tem muito no cenário evangélico. Você vê que hoje a igreja é um trampolim. Você vê que a pessoa aparece no cenário da igreja com alguns dias, já se candidata a alguma coisa, achando que os fiéis são obrigados a votar neles. E ninguém é obrigado a votar em quem a igreja quer. Inclusive tem pastor líder, né, que eles obrigam os fiéis a votar em um determinado candidato. E isso é errado. Justamente, isso é um erro. Ninguém é obrigado a votar em quem você quer. A ponto de alguns lugares eu vou até mais. Eu tô há algum tempo no cenário cristão. Tem pessoas que vai além. Se não votar, perde os seus cargos eclesiásticos dentro da igreja. Já pensou? Então isso é um erro que a igreja precisa retratar. A igreja precisa ver esses conceitos. Será que eu não tenho o direito de votar em quem eu quero? Simplesmente porque eu faço parte de um organismo evangélico? Já é ruim ter que votar. Imagina então você votar obrigado. Obrigado. Vou ter que votar em fulano. A igreja precisa rever alguns conceitos a respeito disso. O primeiro conceito que a igreja precisa educar os seus fiéis, que a política e a igreja sempre existiu. É um ponto que precisa ser quebrado. Porque muitos daqueles que não querem se envolver na política também vêm com esses argumentos. Não, a igreja não tem que se envolver em política. Mentira. Mentira. Uma igreja que ela se envolve honestamente na política, ela não está pensando só no seu ministério. Ela está pensando no bem-estar de toda uma nação, de toda uma cidade. Eu costumo dizer, Noel, eu sempre costumo dizer isso, se a igreja não atuar na rua onde ela está, no bairro onde ela está, na cidade onde ela está, no país que ela está, ela não atuar, vendo que a necessidade dos munícipes, daqueles que moram onde a igreja está inserida, no país onde a igreja está inserida, se a igreja não atuar, quem vai atuar? Nós vamos deixar na mão de quem, o povo? É porque, na verdade, dá para entender bem quando o Edivan fala, porque tem muitas coisas que o poder público não alcança. Por exemplo, uma igreja, ela tem conhecimento da vida íntima das pessoas. O pastor, e não só o pastor, como outros membros da igreja, perfeito, como a esposa do pastor, que tem uma responsabilidade muito grande de estar buscando entre os casais, né, tá conversando, tá levando direção bíblica para aquela família. Então a igreja, assim como as associações Amigos de Bairro, ela tem um trabalho que tem que ser muito valorizado, né? Porque como eu disse, em alguns setores da sociedade o poder público não alcança. E é a igreja que faz esse papel de entrar na casa da família. E isso é uma coisa que as pessoas acabam usando. Os políticos mal intencionados acabam usando muito os púlpitos de igreja para poder tentar ali angariar alguma coisa, conseguir um cargo melhor, conseguir um recurso financeiro através da política, seja um cargo eletivo ou então um cargo de comissão. Existe uma coisa muito complicada quando se fala disso, né, Edivan? Exatamente. Você fala, ouvindo a sua sonora, eu comparo a Inglaterra na época de um homem chamado John Wesley. Quem foi John Wesley? John Wesley, ele vem de uma família humilde e a família cristã, juntamente com seu irmão, eles começam a frequentar uma igreja. John Wesley, todos nós que somos cristãos conhecem a sua história. Mas conhece a sua história dentro da igreja. Isso, John Wesley sempre teve um trabalho social fora da igreja. Então ele começa a frequentar uma igreja e frequentar juntamente com sua família e seu irmão. E ao acabar os cultos, Noel, ele saía dos cultos e quando acabava os cultos ele ia distribuir alimentos na rua. E o pastor, o atual pastor dele na época, começou a questionar por que ele fazia isso. E proibiu ele de fazer isso. E ele chegou aos fins de fatos, na verdade, né, com o pastor. Falou, eu vou continuar fazendo mesmo que o senhor me exclua do ministério. Ele entendeu que era a missão dele ajudar as pessoas que mais careciam, né? Ele entendeu qual que era a missão da igreja.
Na verdade, não é minha. Não era nem a não dele. É sua, não é. É da igreja. Legal. Aonde a igreja não atuar, aonde a igreja não entra, quem sofre é a cidade. Ah, não, mas eu não tenho nada. A igreja tem muita. Eu vou te falar algo aqui que tá dando uma polêmica hoje na internet, que é a respeito de uma pregadora, não vou citar nomes por questões éticas, e ela atuou no espaço que ela teve de 1h20 numa pregação, saiu em defesa das mulheres que são espancadas por seus maridos dentro da igreja. Ah, eu vi esse vídeo. Eu vi esse vídeo. E ela fala sobre isso. E a igreja, muitos dos pastores sabem que essas mulheres são espancadas e em vez de denunciá-los, não, manda elas ir orar. Ué, vai orar até quando? Até que o homicídio seja consumado? O feminicídio. E cadê o feminicídio, perfeito? E cadê a atuação da igreja na defesa delas? Aonde está a igreja? Bem complicado. Então a igreja ela não é simplesmente um lugar místico, que você busca algo só espiritual, que parece que não existe mais outra coisa a fazer dentro da igreja. Eu costumo dizer, Noel, meu amigo, que o bairro que o índice de uso de droga, de crimes aumenta é porque a igreja não está atuando. Teve um período, Jardim Nascente, vou dizer o bairro. É Itaquá mesmo. Né? Aqui em Itaquá, eu sou de Itaquá, eu vim pra Itaquá, eu tinha 1 ano de idade. Nasci em Tatuapé e vim pra cá com 1 ano de idade. Minha vida inteira é aqui em Itaquá. Minha mãe, meus irmãos, todos criados aqui. E é aqui onde as pessoas mais me conhecem. Sim. E teve um período ali que nós fizemos um verdadeiro avivamento. Verdadeiro avivamento. O que é um avivamento? É onde a palavra entra e salvações acontecem. Não é simplesmente você, como algumas pessoas místicas acham, você pular na igreja. Eu não sou contra isso não é isso. Mas o verdadeiro avivamento, ele muda o bairro onde você está. E nós conseguimos ali levar muitos jovens para a igreja, viciados em drogas, alguns que não tinham mais expectativas de vida, até a própria família falava, esse não vai dar para nada. Não tem mais jeito. E isso é comprovado, documentado, o que eu estou falando aqui tem como ser provado. Levamos muitos jovens desses para a igreja. E isso, quando começou a acontecer, tivemos o apoio do pastor na época, mas tinha muitas pessoas dentro da igreja que por ciúmes não aceitavam. Então aonde a igreja vai atuar? O que a igreja tem que fazer? Abandoná-los ou abraçá-los? Não. Fica esse empate. A gente não sabe o que tem que fazer. Porque se você faz o certo, alguns dentro da igreja acham que você está fazendo errado. Se você faz o errado, o povo continua sofrendo. O que fazer? É complicado. Aonde entra a igreja? Você falou uma coisa aí, eu queria até frisar. Existe uma nova lei, eu também não tenho esse documento, eu ouvi falar. Uma nova lei que diz que se é num condomínio e ouvirem gritos de uma mulher sendo maltratada, e o síndico for avisado e ele não fizer o que tem que ser feito, chamar a polícia, ele vai pagar o preço. Na igreja, acho que deveria fazer isso também. Ter uma lei nova, né, que também vigorasse. Quando está sabendo do que está acontecendo alguma coisa, chama a polícia, né? Não adianta dobra o joelho e ora que vai melhorar, porque não existe isso. A agressão começa hoje de forma pequena, às vezes uma agressão mental, daqui a pouco ela vai ganhando mais corpo e já começa uma agressão física, e quando pensa que não, já aconteceu um feminicídio e olha aí, uma família destruída. Então é bom que até mesmo os políticos, eles deviam pensar numa forma de melhorar e acabar com isso. Se você prestar atenção, parece até redundante, né? Nós vemos que isso, mesmo inserido no lar entre matrimonial, né? Entre mulher e homem, esposo e esposa, isso é o mesmo que acontece na criação. A gente não estamos aqui para se meter na criação de ninguém, de falar, né, mas é a mesma coisa que é inserido dentro da criação. Hoje, as crianças mandam nos pais. E começa como?
Da mesma forma que começa, que chega ao feminicídio, é a mesma forma que começa o autoritarismo de uma criança mandar nos pais. Começa com um grito. Um filho grita uma vez com o pai. Chega às vinhas de fatos. Hoje você vê o índice de filho que bate. Eu estava vendo uma reportagem outro dia que me chamou a atenção, que eu até coloquei no meu grupo do ensino que eu dou aula na igreja. Um filho que jogou, se não me falha a memória, 4 litros de óleo quente na mãe. Agora, se você analisar a conduta desse filho, não é a mesma conduta de um marido que espanca a mulher? Não começa primeiro por um grito? E cadê a educação? Cadê a educação religiosa que direcione ao marido e aos filhos, às mães, que como está escrito em Éfeso? A esposa respeite os maridos. Os maridos amem suas esposas. Os filhos obedeçam os seus pais, e isso é um mandamento que tem que ser feito, porque tem uma promessa nisso. O filho que obedece o pai, a vida é longa na terra. Não é? Eu costumo dizer, e sempre comento com as pessoas que estão ao meu redor, se você analisar hoje o índice de jovens morrendo de ataque cardíaco, de problemas de coração, eu tenho 51 anos, na minha adolescência, você não via isso. Por quê? Nós somos de uma época que bastava nossos pais olhar. Ah, irmão, você está querendo que as pessoas tenham medo. Não é isso. Não é o respeito. É o respeito. Respeito. Meu pai e minha mãe olhavam para mim, eu já sabia o que ela queria me dizer. Hoje um pai e uma mãe olham para uma criança, ele bate na mãe. Você não manda em mim. O que mudou? E aonde a igreja está atuando nisso aí? Cadê as escolas dominicais para criança, adolescente, jovens e adultos? Se você sai numa igreja ver o ensinamento eclesiástico, as igrejas estão vazias, Noel. E eu sou de uma época que eu sentava na porta da minha casa no domingo, eu via famílias inteiras de mão dadas indo para a escola dominical. E a criação dentro da igreja era outra. De quem é a culpa? Hoje é até uma pergunta que a gente tem que fazer, né? Por que será que mudou? O que aconteceu nesse percurso? O que acontece no meu ponto de vista, tá, Noel? No meu ponto de vista. Estão terceirizando a culpa. Se terceiriza a culpa. Mas a culpa é da igreja. A culpa começa pelo líder. Se o líder não estipula que tem que participar, ninguém vai. Ninguém vai. Porque acha que quer mandar em mim. Não, irmãos. Toda igreja tem um estatuto. Correto? Toda igreja vai ter um estatuto. E quando você aceita Jesus, e você precisa saber o estatuto da sua igreja. Se você concordou com o estatuto da igreja, você está concordando com aquelas normas da igreja. Tem muitas que têm normas que é absurda. Foge das escrituras. Mas tem umas que estão. Tem muitas outras que as normas são bíblicas. Ensinamento. A Bíblia nos ensina que nós devemos ensinar aos nossos filhos os caminhos que ele deve andar. E ele nunca vai se desviar. Ele nunca vai se desviar. Você está bem de Bíblia, Noel? Ele nunca vai se desviar. E hoje isso sumiu. Isso sumiu. O Testemunho de Jeová vem sempre aí no portão, então, conversa. Você entendeu? Sempre a gente pega uma. Você entendeu? E aonde está a igreja protestante? Aonde está atuando? Criticam-se quem faz isso de porta em porta. E nós estamos fazendo o quê? E, na verdade, uma vez eu conversando com um Testemunho de Jeová, ele falou que uma pessoa questionou por que eles faziam aquilo. Aí ele falou assim, que ele não veio para salvar a pessoa, ele veio para se salvar. Não, eu vim aqui para me salvar. Mas o que eu tenho a ver com a sua salvação? Ele falou que ele tinha que fazer o papel dele, levar a palavra, né? Então, você vê que são pontos interessantes que a gente tem que observar. E outra, eu conversei aqui recentemente com uma outra pessoa que é ministro do Evangelho, o Moacir Fernandes, vou até citar o nome. Conheço. E eu falei para ele o seguinte: hoje em dia você não vê mais os cristãos, os crentes, convidando as pessoas para irem na igreja. Perfeito. É uma coisa tão rara que tem. Você vê, você mesmo pode ver quantas vezes você recebeu um convite esse ano. Nós já estamos no mês 5. Esse ano, quando foi que você recebeu um convite para ir na igreja? Quando que aquele crente, aquele vizinho seu que é um crente fervoroso, ele te fez um convite assim: vamos na igreja domingo? Vai ter uma celebração assim, assim, assim.
Vamos lá, não tá acontecendo mais isso, Edivan. Eu Acabou. até gostaria que você Acabou. falasse assim para mim, pra gente aqui que tá acompanhando, o pessoal acompanhando o programa também, pensando nesse sentido, o que aconteceu para que as pessoas, os crentes, não chamem mais as pessoas para participarem do culto no domingo ou participar de alguma celebração? No meu ponto de vista, Noel, é um assunto. Esse assunto que nós estamos tratando aqui, eu trato muito com pessoas próximas, né? E no meu mundo, nenhum dos meus pontos de vista, a igreja parece que se distanciou das escrituras. Eu costumo dizer que quanto mais distante das escrituras ficarmos, mais distante daquilo que Deus quer para nós vamos estar. Não tem como você fazer o que Deus quer se você não lê. Como é que eu te convido para trabalhar na minha empresa? E não explico e não te dou um documentário ou um documento mostrando com que minha empresa trabalha. Como é que você vai descobrir o que você vai fazer? A igreja é a mesma coisa. A igreja, quanto mais próxima da Bíblia, mais próxima dos mandamentos e do ID de Jesus. Você vê que, como voltando ao assunto, e parece redundante, né? Tudo volta no quê? No ensinamento eclesiástico. As igrejas não têm mais. Hoje o egocentrismo tem imperado dentro das igrejas. É uma briga, né? Por produção, né? Eu conversava com algumas pessoas, até mesmo esses dias. Se você analisar, muitas pessoas falam sobre Moisés e o pecado, o que fez com que Moisés não entrasse na terra prometida. Em Números, se não me falha a memória, capítulo 20, versículo 19, diz que algumas traduções diz que ele prevaricou. Quando Deus manda ele dar água para o povo, que o povo realmente estava com sede, estão no deserto, é água que o povo quer. É o da pedra? Muito bem. Há muitas pessoas dizem que ele bateu na pedra, né? Não lembrou que foi Deus que... Não, vamos raciocinar aqui. Nós somos pessoas inteligentes. Como é que Deus manda você tirar a água de uma pedra e se você não analisar que tem que bater na pedra, como é que vai sair água? Bater na pedra não está errado. Ah, porque ele bateu 2 vezes. Não está errado. É uma pedra. O problema ali, sabe o que foi, Noel? É que ele atribuiu a ele e ao irmão dele um milagre que Deus está fazendo. E é o que está acontecendo nas igrejas hoje. Muitos homens se atribuindo a si algo que Deus está fazendo. Ah, eu estou fazendo, eu sou isso, eu sou aquilo. Deus me levantou, eu sou isso. Presta atenção para você ver, o egocentrismo. E nós somos só uns instrumentos, não é? Você pode ganhar 100 almas para Jesus. A Bíblia diz assim, e é um versículo que eu trago comigo: depois de você ter feito tudo que tem que fazer de certo, se coloque no lugar de um servo infiel. Põe isso na cabeça de alguns líderes. Com o ego à flor da pele como eles estão. Pelo menos terminou um grande congresso de missões. E é convidado sempre alguns pregadores brasileiros, a maioria, e pregadores bons. E eu vi um corte de um outro pregador que não foi convidado, sugerindo, se eu tivesse lá eu fazia assim, se eu tivesse lá eu fazia assado. Até onde vai isso? O ego. Será que Deus só vai usar se for ele? Porque foi outras pessoas no lugar dele, Deus não vai operar? Será que se Deus levar você para falar do evangelho para uma outra pessoa, Deus não está te usando para que aquela pessoa aceite Jesus? Ou só vai aceitar Jesus se eu falar? Isso precisa acabar. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Porque quem está no primeiro amor, ele não enxerga nada. Ele não enxerga se o pastor vai deixar ou não vai deixar. Se irmã olha, se a irmã não olha. Pode perceber, toda pessoa que é novo convertido, ele quer falar de Jesus para todo mundo. Primeiro amor, não foi contaminado pelo egocentrismo. Hoje, nós, infelizmente, é isso que estamos vivendo. Obreiros que parece que não obedecem ordens. Irmão, eu não sou teleguiado por ninguém. Peraí, irmão. Ordem sempre existiu. Capítulo 20 de Atos dos Apóstolos,
Paulo, ele faz uma reunião e manda chamar todos os presbíteros que estão longe. Por que ele manda chamar todos os presbíteros que estavam longe? Porque foi ele que levantou aqueles homens ao presbitério. E ele começa a mostrar dentro das escrituras o que ele estava querendo que os presbíteros fizessem. E todos obedecem uma ordem direta. Hoje, se o pastor falar assim, ó, reunião de obreiro, não tem um obreiro que vai. Ah, Santa Ceia geral, todos os obreiros. Tem igreja que não aparece nem obreiro. Sempre tem algumas coisas que acontecem. Então, precisa acabar. O que você está falando, acho que tem um pouco de lógica com o que a gente vive hoje no mundo. Porque o cara não tem nada. Aí o que ele fala? Aí ele foi para a igreja. Aí ele fala, meu Deus, eu preciso de um carro. Aí ele vai e consegue um carro. Deus, eu preciso de uma casa, eu estou cansado de pagar aluguel. Aí ele vai e conquista a casa. Aí ele fala, pai, agora eu preciso de uma casa na praia para o final de semana, eu tenho um lazer com a minha família. E a cada coisa que ele vai conquistando, ele vai se afastando se distanciando da igreja. Da igreja, da palavra. Isso que você falou tem tanta coerência. Década de 90, vamos para os anos 90. Como eu falei quase agora. As famílias passavam de mão dadas para ir para a igreja. Não tinha carro. Jardim Caiubi é um bairro sofrido, Noel. Uma outra vez eu estava no ônibus e ouvi algumas pessoas reclamar do Caiubi. Caiubi hoje, asfaltado, posto policial, posto de saúde, mercado, nada, né? Banco, tem tudo. Na minha época de Jardim Caiubi... Não, banco não tem não, tem banco? Tem banco 24 horas, você pode resolver muita coisa 24, ali. Sim. Caixa eletrônica, a Caixa Econômica. Tá certo. As lotéricas são caixas econômicas que você resolve muita coisa. E na minha época não tinha nada. Você comprava bengala na venda da esquina. Porque onde vendia pãozinho, pão francês, era na Magnólia. E para você chegar até a Magnólia, você andava alguns metros e tinha que ir com um saco de plástico no pé para não sujar o pé de barro. E quando chegava em casa, e isso escorregando. Quantas vezes eu cheguei sem um pãozinho em casa? E você vê que a sociedade é a mesma coisa da igreja. Eu tô rindo aqui, cara, porque a sua história, ela se confunde com a de muitas pessoas daqui na cidade, né, cara? Pessoas que são raiz, né? A gente pode falar assim. Você entendeu? Hoje tá pavimentado. Não tô falando que tá pavimentado, que tem asfalto. Eu tô falando que tudo... Não tem mais o barro. Não tô falando nem disso. Eu tô falando de tudo aquilo que trazia um sofrimento grande para a população. Perfeito. Era falta de água, era falta de luz, era condução muito mais precária do que hoje. Precária. Não que esteja tudo resolvido, porque sempre tem alguma coisa... Precisa melhorar. Tem um passo a mais para melhorar. Precisa melhorar. Um ônibus com ar-condicionado, que aqui não tem. Que são promessas de prefeitos que entram e saem e nada muda. Mandato, 2 mandatos e não acontece nada. Né? Então... voltando a esse assunto, parece que não tem muito a ver com a igreja. Tem. Porque a mesma a pessoa que não ia para a igreja passava por isso? Sim ou não? Sim. E quem ia para a igreja também não passava? E não ia para a igreja? Não ia adorar a Deus? Não ia fazer o que tinha que fazer na igreja? Porque agora que tem carro, asfalto, não pisa mais no barro, o terno não fica sujo de barro, se distanciou de Deus. Deus melhorou tudo. Quem melhora para o povo chegar até Canaã? Vai melhorando. Eles passam por alguns perrengues. Mas quem vai sempre tomando conta deles? Nuvem para o sol não queimar, coluna de fogo para não morrer de frio à noite. Quem vem tomando conta? Cordoniz para se alimentarem, o maná que desce do céu. O povo sempre reclamou de tudo, né? Quem vai dando Agora isso? Vamos comer só carne? Mas quem estava cuidando? Não é Deus que vem cuidando? Quem cuidou de nós para nós chegarmos aqui? Passamos por tudo isso que acabamos de falar. Quem cuidou de nós para chegarmos aqui da forma que estamos? É óbvio, a idade chega, o problema chega, a problema saúde chega, né? Mas quem cuidou de nós até aqui? Quem vem cuidando de nós para nós chegarmos até aqui? Hoje tem um carro, consigo me locomover para ir para a igreja de carro. Pode fazer um trabalho melhor, mais longe, numa missão. Opa! Vamos reunir 5 irmãos, vamos falar do evangelho em outro lugar. Eu costumo falar, a igreja ela tem tudo para crescer. Não estou falando mal da igreja onde eu congrego, estou falando geral. Fica-se 50 pessoas sentadas no púlpito e não abre uma igreja. Cadê a visão?
A visão. Opa, vamos agir aqui. Porque locais precisando, quanto mais igreja abrir, irmão, melhor é. É melhor. E o melhor para quem? Para a sociedade. Então, voltando ao que você me pergunta, eu vejo o egocentrismo. Você falou uma coisa, eu vou cortar você mais uma vez. Você falou uma coisa e eu lembrei agora de uma pessoa que fez parte do mundo, fez parte do mundo e depois fazendo mesmo parte do mundo, né? Porque ainda estava no mundo, mas se tornou evangélico e com certeza ele trouxe mais pessoas a seguir os passos de Cristo. Irmão Lázaro. Sim, Irmão Lázaro, perfeito. eu vi um depoimento dele que ele falou Perfeito. o quê? Você está falando de abrir mais igreja. Ele falou assim, um crente chegou nele e ele falou, não, eu só vou na igreja no dia, se abrir uma na frente da minha casa. Ele falou que só queria atravessar a rua e já está dentro da igreja. Aí o que aconteceu? Logo aconteceu o que ele previa. Ele não previa, né? Ele falou que só faria aquilo se acontecesse de abrir uma igreja. E Deus, com certeza, Deus atuou. Deus ouviu. E abriu ali aquela igreja na frente. Ouviu. E ele falou, agora eu não tenho como desviar. Deus e aí ouviu. ele mudou os passos dele. Passou a fazer a música gospel. Mudou, né, a vida de muitas pessoas. De muitas pessoas, sim. De muitas pessoas. Até no dia da morte, né? Até no dia da morte, que eu lembro de um vídeo dele, que ele morreu no Covid. Isso. E ele foi entubado. Tava Perfeito. cantando ali com as enfermeiras. E eu, com certeza mexeu com o sentimento delas. E eu não sei agora o que aconteceu na vida, mas com certeza mudou. Perfeito. Né? Eu atuo muito na parte de ensino na igreja. Eu gosto. É uma coisa que eu, como eu até deixei depois documentado aqui, desde criança eu venho e eu gosto, de verdade eu gosto de verdade, e é uma área que eu me dou, eu não cobro nada para dar aula em igreja nenhuma, nunca cobrei, não cobro, não gosto, e eu gosto de atuar nessa área de ensinamento. Se existe uma coisa que pode mudar um país, é a palavra. A Inglaterra é a potência que é hoje, graças a homens como John Wesley, que doaram-se suas vidas para mudar a Inglaterra. Tem uma mulher no cenário evangélico por nome de Elizabeth Fry. E ainda no período caótico da Inglaterra, ela percebeu que nos presídios femininos a insalubridade era muito grande. E ela começou a fazer o quê? Visitar essas mulheres presas. E não é presa muitas das vezes por um crime grotesco, não. Simplesmente por não ter pago uma dívida, eles levavam presa. Mas se isso acontece no Brasil, pelo amor de Deus. Eu estaria preso. E ela, Noel, ela começa a enxergar e ver a situação salubre que as mulheres viviam. E sabe o que ela começa a desenvolver? Isso em meados do século XVI, XVII, estou falando de 1700 e alguma coisinha. Meu Deus, né? Não vou ser aqui categórico em afirmar a data, mas é mais ou menos isso aí. Então é anos-luz nosso. E ela começa a desenvolver, sabe o quê? Ela começa a ajudar nos presídios e conversar com os diretores da Inglaterra para melhorar a situação daquelas mulheres. O que ela tinha a ver com a mulher que estava presa, Noel? Não. O que fazia parte da vida cotidiana dela? Mas é o amor. É esse amor que esfriou. Eu não tenho nada a ver com o seu problema. A sua dor não é minha dor. E aí a dor da humanidade é a dor de Cristo. E o que é mais fácil? É sorrir com quem sorri ou chorar com quem chora? É uma pergunta cabulosa. Parece até redundante, né? Mas se você analisar à luz das Escrituras, vou falar aqui à luz das Escrituras, tá? Jesus diz, e ele diz que a dor do próximo é sua dor. Faça ao teu próximo o que é que faça a ti mesmo. E cadê isso dentro das igrejas? As igrejas precisam acordar, Noel. Nós estamos desviando o foco, nós estamos saindo daquilo que Jesus nos ensinou. Aí você fala da igreja e a política. Só para lembrar uns detalhes aqui, acho que é legal a gente falar. Porque quando se fala de eleição, esse ano é um ano eleitoral, né? Perfeito. Um ano eleitoral onde não apenas os católicos, nem os crentes, mas todo mundo vai ser obrigado a votar em
deputado federal, deputado estadual, 2 senadores, governador e vice, presidente e vice. Aí a gente observa que você, que é evangélico, é muito importante para a classe política. Tem muitos políticos que se apoderam, que usam o seu púlpito, onde era para, num domingo de manhã, você está ouvindo a palavra de Deus, o pastor, muitas das vezes, coloca um cara lá para falar que nem tem ligação com a igreja. E o que é dado para o povo cristão? Porque a gente observa que as festas que acontecem são festas mundanas. Perfeito. O poder público raramente, coisa muito raro, a coisa rara é fazer um evento que seja destinado ao povo evangélico. Perfeito. A Marcha para Jesus é um exemplo. Perfeito. Eu queria citar aqui, no começo eu falei que o Edivan é um dos organizadores, né? Na Marcha para Jesus. Eu lembro que a Marcha para Jesus em Itaquaquecetuba, a primeira que eu lembro, foi na época do governo Mário Moreno. Mário Moreno. Foi ali onde hoje, do lado da prefeitura, eu lembro que tinha um palco lá. E naquela época já teve briga, viu? Perfeito. Porque tinham vários pastores que queriam falar. E aí já estava aquele impasse, porque não pode, não dá para abrir espaço para todos os pastores falarem. Tinha que ser uma pessoa que fale por todos, né? Um apresentador que tenha o potencial de conversar Perfeito. a linguagem bíblica, né? Na hora que precisa e a hora do evento. O fulano agora vai cantar, beleza. Exatamente. Né? Hoje, eu lembro da outra marcha, quando ficou um tempão sem fazer Marcha para Jesus Itaquá. Perfeito. Aí vocês conseguiram resgatar. Né? Eu lembro da sua participação. Nós fazia bastante do Osório. No dia do reuniões. evento entrou também o pastor Alex Santos. Né? E foi um show espetacular. Eu lembro da caminhada que saiu da prefeitura. Eu saí marchando junto, tirando foto, registrando, filmando. Perfeito. Né? E foi uma das marchas mais bonitas que eu já vi. Não aqui em Itaquá, mas na região. Na região. É isso mesmo. E aí eu observo um detalhe. Tentamos ajudar de várias formas. E nosso nome não saiu, tá? Nós não aparecemos. Não fazia questão. E nem fazia questão de aparecer. Mas só que foi um trabalho árduo, de igreja em igreja. Ajudamos a igreja a filiar no COMP. Tem igrejas que se filiou no COMP através de indicação minhas. Eu tenho nomes, não cito nomes porque questões éticas, não vem o caso, mas eu tenho e tenho como provar. Pastores que se filiarizaram no COMP através de indicações minhas. Estou falando mal do COMP nem de organização de ninguém. Sim. Mas até porque o COMP é uma organização para a união das igrejas, né? Isso. Por quê? O que quer dizer COMP? Conselho de Pastores de Itaquaquecetuba. Conselho... conselho. Eu não lembro agora. Relacionado a pastores. Mas é o COMP. É o Conselho de Pastores de Itaquá. Certo. Conselho de Pastores de Itaquaquecetuba. E o que. Respondendo a sua pergunta. Por quê? Por que eu não posso me envolver? Por que eu não posso me envolver sem querer alguma coisa? Não, pode continuar. Por que eu não posso me envolver sem querer participações lucrativas? Por que eu não posso fazer um trabalho que não me traga benefícios nenhum? Sempre tem que ter um benefício. Sempre que tem que ter algo em troca. Por quê? E por que como um organizador ou alguém que vai participar, eu não posso cobrar a mesma estrutura que se faz em um rodeio? Por que a classe cristã evangélica não merece uma mesma estrutura? Por que não merece que se gaste o mesmo valor? Ah, não, mas é a iniciativa privada que está... Por que não se corre com o mesmo empenho que a iniciativa privada faça da mesma forma que é feito no rodeio? Sabe se a classe evangélica não carece de uma situação dessa? Ser tratada da mesma forma? Os evangélicos não votam? Os evangélicos não trazem voto para o município, para o país? Não traz? Você vê que se gasta segundo, né? A iniciativa privada, se gasta tanto dinheiro em rodeio que custa quantos dias? Quantos dias que vão ter de rodeio? Que são de rodeios?
Eu não recordo mais, é 3, 4, 5? São 5, 6 dias. 5, 6 dias de rodeio? Tudo bem. Ou mais, porque qual foi a cidade... Acho que é 7 dias, acho que é 4 na primeira semana, que é a semana do aniversário. Qual é a cidade? Nós tivemos agora em Camboriú, se não me falha a memória, uma semana inteira de congresso de missões. Uma semana inteira. Onde vai muitos cantores. Eu vi uma reportagem que as pessoas de Camboriú, os comerciantes de Camboriú, com um sorriso na nuca. Por que sorriso na nuca? Tá trazendo pessoas para Camboriú. E por que quando fala de festa evangélica aqui, principalmente no nosso município, se gasta tanto em shows e não tem coragem de fazer da mesma forma para os evangélicos? Eles não precisam, assim, eles não merecem. O que você está falando, eu acho que é legal a gente observar uma coisa. Tem cargos e cargos. Eu acho que esse cargo, né, de você estar à frente, de ser uma liderança, não pode ser moeda de troca. Porque você acaba sacrificando todo um processo. Todo um povo. Porque aí você vê. Eu sou presidente de uma entidade e eu tenho diversas igrejas que estão comigo. Quando eu me vender, eu pegar um cargo... É política. Se eu pegar um cargo lá para mim, no que eu beneficiei o restante das pessoas? 10 igrejas, 15, 20 igrejas que tiver. Eu não sei como é que está hoje a associação. Também... A associação que toma conta, que é responsável pela marcha. Eu não sei se o responsável, que é o presidente, o vice, secretários ou os cargos, se tem cargo na Geralmente prefeitura. É um presidente do COMP que toma conta. Eu não sei quem é hoje. Não sei se tem cargo na prefeitura. Se tiver, tá errado. Não está correto. Tá errado. Porque está sacrificando um povo. É interesse político e pessoal. Aí sacrifica um povo, não consegue político fazer para você ver, ó. Para você ver, porque quando você coloca a política na frente da religião, você afasta os verdadeiros cristãos. É a mais pura verdade. Colocou a política na frente da religião, na frente de Deus. Coloca o cara no púlpito para falar, sendo que nem da igreja ele é. Errado. Aí o cara hoje ele tá na igreja com você, amanhã tá no centro de Macumba. Nós tivemos exemplos aqui em amanhã ele tá em cima de um caminhão tomando uísque. E como se fosse crente, né? Ele se passa por crente, bonzinho, a família, comercial de margarina, né? A família toda feliz ali, ai, que Jesus e amor e Deus, aí ajoelha, que Jesus na minha família, aí passa-se alguns dias, ele tá bebendo e se profanando de várias outras formas, como se fosse normal. Agrada gregos e troianos. Eu não sei. Esses dias eu fiz uma entrevista com um pessoal do Conselho de Saúde e eles falaram que alguns conselheiros, eles falaram que muitas entidades que fazem parte do conselho são pessoas que têm benefício da prefeitura. Eu não sei, não posso afirmar, mas se tem, tá errado. Então, eles falaram que tem. Foi o advogado que eu conversei, dois advogados que eu conversei, eles falaram que fica difícil votar pelo povo quando você tem um cargo político. Por exemplo, você tem um cargo de comissão na prefeitura. Você induza o povo a te ajudar porque você está sendo beneficiado. E não é aqui em Itaquá, eu estou falando no geral. Geral. É no geral. O cara ele faz parte do Conselho de Saúde, ele representa a categoria do usuário. Como que ele vai defender os usuários do sistema de saúde se ele faz parte do governo? Se ele tem um cargo lá, sempre se o filho tem um cargo, se a mulher tem um cargo, alguém da família não vai conseguir, não vai atuar. Porque sabe que se atuar conforme tem que ser, em defesa do usuário, do povo, vai perder a mamata. Então, isso compete às pessoas. Compete às pessoas. Por exemplo, hoje, os evangélicos. Qual o apoio que os evangélicos têm? Nenhum. Não está tendo apoio? Não tem apoio. Qual que é o apoio dos evangélicos? Uma marcha para Jesus? A Marcha para Jesus teve um evento, até vi Isso no Facebook. Isso não é apoio. Eu vi no Facebook e vi um documento. E vi um documento de contratação de 260 mil para uma cantora. Aonde? Tá para uma cantora. E aí eu fico observando. Aonde? Quantas pessoas tinham? Gato pingado. Porque tá faltando, sabe o quê? Tá faltando Deus no negócio. É fácil de medir o termômetro, baseando no que você acabou de me falar. É fácil de medir o termômetro.
Tire-se foto do rodeio e tire-se fotos da Marcha para Jesus. E compare os dois. Ah, mas os evangélicos que não estão querendo ir. Qual o apoio que nós temos? E eu não vou nem falar tudo, só isso. Vou falar uma outra coisa aqui. Qual? Ó, vamos fazer ver pela estatística. Não sei se você tem conhecimento de o número de população que tem na cidade e o número de população evangélica que tem na cidade. Meu Deus. É muito evangélico. É muito evangélico. É muito evangélico. Está tendo alguns problemas, talvez isso que eu acabei de citar, essa parceria de entidade com a prefeitura, onde são destinados alguns cargos, ou um, ou dois, ou mais, né, para a entidade, para que ela fique junto, né? E agora chega a hora. Chega a hora tá chegando a política, né? Chega a hora de votar. Chega a hora de votar. E você? Sabendo de tudo isso que está acontecendo, que você não tem apoio, que você é usado, infelizmente, como massa de manobra. Massa de manobra. Vai votar nos candidatos que são indicados? Tem que pensar, né? Deixa eu aproveitar o gancho. Não votem por obrigação que ninguém esteja mandando você votar. Não faça isso. Isso é antibíblico. Vote nas pessoas que você acha que merece o seu voto. Não faça isso. Eu nunca fiz isso. Eu voto naquele que eu acho que eu tenho que votar. Ah, você tem que votar em quem? Eu até ajudo na campanha para aquele que eu acho que tem que ser que merece o voto, né? Que merece o meu voto. Mas votar porque fulano indicou, ciclano indicou. Não faça isso. Não faça isso. Pode ter certeza do que eu estou falando aqui e eu garanto do que eu estou te falando. Alguma coisa essa pessoa que está te obrigando a votar nesse político está ganhando. E você não vai ganhar nada. Não que você tem que votar para ganhar alguma coisa. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas vote consciente, sabendo, né? Quem você vai votar. Não, vou votar em fulano porque eu acho que é esse que tem que estar lá. Legal. É isso que nós temos que acordar. A igreja tem que acordar. É o que eu acabei de falar. Política, a igreja sempre existiu. Ela sempre existiu. Se você vê dentro das escrituras, Israel começou a perecer quando a política se dividiu. Era o Reino Unido. Correto? Primeiro rei foi quem? Saul. Reino Unido. Correto? Certo. Depois o reino se divide entre Saul e Davi. A divisão. Há uma divisão. Depois unifica de novo. E fica um Reino Unido de novo entre Davi. Davi une o povo e rege o povo conforme as escrituras. Por isso que ele é conhecido como homem segundo o seu coração, segundo o coração de Deus. E ele passa a sucessão para Salomão. Política, irmão. Nós estamos falando de política. Isso aqui não é unção de Deus que está sendo transferida, não. É política. Davi passa para o seu filho o governo de Israel. É política. Talvez você não saiba, alguém nunca te falou sobre isso. É a política. E Salomão, infelizmente, ele deixa que o reino se divide de novo. E quando o reino se divide, meu amigo Noel, quem sofreu foi a população mais uma vez. Só quem sofre somos nós. Eles estão cada vez ricos. A política e a igreja sempre existiu, mas nós temos que ter posicionamento. Nós temos que ter posição. Nós temos que entender que o que vai fazer mal para mim, vai fazer mal para o meu companheiro, para o meu vizinho, vai fazer mal para o meu bairro, para a minha cidade, para o meu município. E fazendo mal para ele, está fazendo mal para mim. É verdade. Então eu tenho que escolher algo que não é só bom para mim. Não é porque ciclano é candidato, molha a minha mão, eu vou fazer com que muitas pessoas votem nele porque eu estou sendo beneficiado. Aí eu sou beneficiado na hora do ato da política e depois as pessoas vão sofrer por causa de um erro meu que induzia outras pessoas a errar. O erro da indução. Posso contar uma historinha bíblica aqui? Sim. A Bíblia relata sobre um homem chamado Balaão, um profeta. Não sei se você já ouviu falar sobre esse homem. No livro de Números vai falar sobre esse homem. E esse homem, esse profeta, ele foi chamado por um rei, um rei de um determinado país. Por quê? Porque Israel está passando por aquele país, próximo daquele país. Eu vou traduzir para miúdos para que as pessoas entendam. E quando está passando por ali, o rei se sente ameaçado. É igual os políticos hoje, né? Eles se sentem ameaçados quando chega essa época. Aí eles tentam bajular um ou outro dentro da igreja.
Aí se sentiu ameaçado e ele chama Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Indução. Querendo induzir que amaldiçoasse o povo. Balaão, ele tenta amaldiçoar o povo, mas Deus não deixa. Porque Deus cuida do seu povo. Por mais que nós estemos sofrendo, por mais que nós somos atacados, por mais que pior, né? Mas Deus ainda cuida de nós. Poderia ser muito pior. Poderia ser pior. A Nigéria está sofrendo uma situação hoje precária, morrendo pessoas por causa do amor de Cristo. E eles não se escondem não, viu? Eles não estão em casa, no sofá, no dia do culto, bebendo suquinho, não. Eles estão na igreja. E voltando ao assunto, Balaão, ele não consegue amaldiçoar o povo, porque Deus não deixa. Só que ele dá o segredo de como o povo poderia ser amaldiçoado. Ele chega no rei, se não me fala a memória, Balaque, ele fala assim, ó, se você introduzir mulheres que não são israelitas no meio desse povo, com certeza eles vão se amaldiçoar sozinhos. Se corrompe, né? Então o que aconteceu? Ele não conseguiu amaldiçoar, mas ele induziu o rei a fazer com que o povo se corrompesse. A indução. É o que acontece hoje dentro da sua igreja. Chegam lá, faz com que você se corrompa. Não, se você me ajudar, eu vou dar tantos mil para sua igreja. E acaba sofrendo o seu povo. É isso que nós temos. Às vezes nem é para a igreja, né? Às vezes é só para a pessoa mesmo. E nós precisamos acabar com isso. Isso tem que acabar no cenário evangélico, meu irmão. A igreja é um poder de Deus na terra. Mas esse poder está sendo usado por alguns, não posso ser leviano em generalizar, porque em toda generalização há um erro. Correto? A gente não podemos generalizar. Mas muita parte do povo da igreja está se deixando se corromper por causa disso. Nós precisamos acabar com isso. Isso tem que acabar. E é isso que a igreja precisa despertar. Você não tem que ficar brigando com seu irmão dentro da igreja, que política não existia, igreja não se mistura. Isso aí sempre vai existir, sempre existiu. A briga não é essa. Nós estamos voltando toda a nossa munição pro lado errado. Em vez de nós pegar as munições que nós temos, o apoio que nós temos por ser um povo só, um corpo, a igreja é um corpo. Cristo é o cabeça, como está escrito em Éfeso. É o corpo de Cristo. E somos o corpo de Cristo. Então esse corpo tem que se juntar a favor de quê? De Cristo, que é o cabeça. Ele vai nos organizar a ser unidos. E essa união, irmão, nós temos que pensar na igreja. Na igreja, primeiramente na igreja de Cristo. Se aquilo que vai me afetar e que vai me deixar ferido por alguma situação, eu não quero para mim, não quero para o meu próximo. Tá certo. E a igreja não desperta para isso. A igreja não desperta. A igreja não acorda para isso. Eu gostei que você falou agora na questão da indução, né? Porque eu gostaria só de lembrar, porque um detalhe importante. Você é quem é responsável pelas suas atitudes. Perfeito. A salvação, ela é individual. Mas aí, voltando para o lado político, e ele fala agora da indução, é uma coisa importante para a gente lembrar, porque Perfeito. Você agora vai ser, mesmo não tendo tido respaldo, você vai ser induzido a votar em alguém. Pesquise. Busque saber o que representa essa pessoa para o seu lado espiritual. Estou falando para o evangélico, principalmente o evangélico, né? E outras religiões também deviam pensar da mesma forma. É que hoje, Perfeito. Conversando aqui com o Edivan, que é presbítero, né, é professor em teologia, e ele sempre está aí trazendo mais informações, né, pelos locais onde ele passa. Então eu acredito que o pessoal evangélico mesmo hoje, que é um programa mais direcionado, esse Que Papo da Hora, bem direcionado a esse tema. Ficar atento, porque essa indução, ela vai acontecer. Mas busque saber quem é. Eu posso falar, vote em fulano, vote em Beltrano, esse cara tá comigo, ele é bonito, ele é cheiroso, mas não faça isso. Prestar atenção em quem é a pessoa. Como você vai prestar atenção? É porque o Edivan falou que você vai acreditar que a pessoa é bonita? Jamais. Não. Que era uma pessoa boa? Não, calma aí, você não sabe qual é o interesse dele. Perfeito. Politicamente, a gente tem que observar Deus à frente, sempre, mas observar Exatamente. O que representa. Porque do nada... Acordar, né? Porque do nada... A gente estava conversando ontem, numa outra entrevista, de Moacir Fernandes, né, que também é ministro do Evangelho, e ele falou referente à ação de alguns evangélicos em defesa de políticos que vão contra a vontade
da palavra de Deus. Meu Deus. Que aí é pesado. Porque se o cara é a favor do aborto, você vai votar nesse cara? Perfeito. Você é evangélico, né? A Bíblia não me dá direito, né, de ser a favor do aborto. Então, se você prestar atenção, você vai saber em quem você deve votar. Não é porque alguém que é maioral, que tem poder, que já te deu uma cesta básica, que fez alguma coisa por você, que merece aquele voto. Você tem que se atentar, não é uma moeda de troca. É a sua vida. É a vida da sua esposa, do seu marido, coisa da sua séria, família, né? dos filhos. É coisa muito sério. Um voto. Você pensa que não é nada, mas sério, quantas pessoas deixaram de assumir um cargo importante por conta da falta de um voto? Muito sério. Então, é pensar. É muito sério. Eu vejo como isso. Dá um Google. Quem é fulano? É isso. Ele... Pesquisa sobre a vida da pessoa. Porque não tem muita lógica. Não tem muita lógica. Um cara... não tem lógica nenhuma. A barata votar no inseticida. Não tem como. Não tem lógica. Você vê as escrituras, ela é tão maravilhosa, Noel, tão maravilhosa. Quem é o anticristo? Qual é o papel do anticristo? Olha como que a Bíblia é profunda. A Bíblia diz que o anticristo é alguém que vai se passar por Cristo. Paulo... Que vai ser bom, né? Que vai ser um cara... Olha só a conclusão desse. Paulo escreveu ao Timóteo, ele diz que nós devíamos tomar conta e cuidado com esses que entrariam pelas casas com rosto de boas pessoas, mas que ao entrar pelas casas desvirtuaria as famílias. Hoje eu chego aqui, é fácil eu falar, eu sou candidato a deputado estadual, eu sou da igreja, eu sou evangélico e tal. Irmãos, eu não estou aqui para falar de A e de B, não deu nada a ver com a vida de ninguém. Mas o que tem de escândalo com homens que se candidataram, alguns se elegeram, passaram por bons samaritanos, como está escrito lá na carta de Paulo ao Timóteo. E vão entrar de casa em casa e desvirtuando, e enganando e se deixando enganar. E a igreja está lá escrito, isso aí está escrito. E eu vou te falar uma coisa. E não lê. Sabe o que está acontecendo? As pessoas não estão conseguindo entender o que está acontecendo. Porque às vezes as pessoas falam algumas coisas e são tidos como oposição. E não é isso. Não é oposição. É porque realmente tem algumas coisas que ficam por debaixo do tapete. E se tá por debaixo do tapete é porque quer esconder. Tem erro. Né? Quer esconder. Então, eu posso aqui agora pagar uma de falar que eu sou um cara bom. Mostrar alguma coisa, fazer um vídeo, fazer uma... Sabe? Mas você é que é responsável. É você que vota. Você não pode se embriagar pelos olhos, o título pelo ouvido, né? Eu costumo dizer, Noel, eu costumo sempre dizer, não estou passando aqui um atestado de bom samaritano. Eu erro, se nós fecharmos aqui, esse espaço que nós estamos aqui, eu, você e aproveitando a direção, né? E nós fecharmos aqui, eu costumo dizer que vocês vão ver defeito em mim que vocês não têm. Só que não se engane. Eu, por exemplo, eu sou bonito. Você eu vou ver, eu vou ver defeito em vocês. Você é bonitão também? Que eu também não tenho. Então, não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre responsabilidade. Sim, verdade. É responsabilidade. Defeito, todos nós vamos ter. Mas a responsabilidade minha, não é só minha. É para com o meu público, é com meus vizinhos, é com as pessoas que me ouvem. Eu sei que eu sou pacífico ao erro, mas isso não quer dizer que eu tenho que induzir você a errar. E o que acontece no cenário evangélico hoje é isso. Eles dizem, maqueiam, a igreja e política não se envolvem, mas por debaixo dos panos, alguns, não serei leviano em dizer que é todos, alguns, por dinheiro, se corrompem. Vendem um povo. Vende um povo. Eu conheço história... Já venho no cenário evangélico por alguns anos. Pastores vendiam igreja com os membros dentro. Eu conheço história assim. Complicado. Você estava no culto, daqui a pouco chegava um outro pastor, irmãos, a partir de hoje fulano é o pastor. Eu vendi a igreja para a igreja, agora ele vai ser o pastor de vocês e eu estou me retirando, eu não sou mais pastor. Que absurdo! Que absurdo! Nós somos nós somos moeda de troca. E a igreja fica calada como se, não toque no ungido. Que ungido, irmão?
Quem é esse ungido que não pode tocar? A Bíblia diz que ela é a palavra da verdade. Ela não atua com falcatruas. Ela é verdade. Se eu errar, eu tenho que ser punido. E isso é para mim, é para todos aqueles que estão inseridos dentro da igreja. Eu não tenho como vamos usar aqui as indulgências da época da igreja romana, que me dá a liberação de fazer o que eu quero, porque se você tocar em mim, vai acontecer alguma coisa com você. Não vai. É mentira. Isso é mentira, irmão. Isso é autoritarismo. Querendo o quê? Manipular o povo de Deus. Nós somos, sim, um povo, um corpo, mas Deus é quem toma conta de nós, irmão. Nós não podemos fazer, sabe o quê? Ferir as escrituras e nem ficar aí atacando as pessoas ao léu. Mas eu costumo dizer que eu congrego onde eu quero. Eu congrego onde eu quero, eu não congrego por obrigação. Eu tô onde eu tô porque eu quero, eu escolhi estar lá. Certo. Eu escolhi estar lá. Se um dia eu achar que não, que eu devo ir para um outro lugar, eu vou, abraço o meu pastor, saio. Esses dias eu tive em Itaquá, lá no Jardim Carolina, dei um abraço num pastor, que nós tivemos alguns conflitos, algumas visões teológicas diferentes. E fui lá e dei um abraço nele, falei, eu vim aqui te abraçar que eu tava com saudade do senhor. Ele me abraçou, nós se alegramos, choramos, conversamos, ficamos batendo papo, e ele falou, Edivan, tudo que você ensinou na minha igreja, na época que você estava aqui, quando acontece, os meninos aqui de casa já falam, bem que o Edivan falava. Bem que o Edivan falava. E somos amigos, irmão. Não congregamos mais no mesmo ministério, mas somos amigos. Temos conflitos? Temos. No campo das ideias, todos nós vamos ter conflito. Ninguém pensa igual. E a igreja também. Eu sou obreiro, eu faço assim, eu faço assado. Seu pensamento é bíblico, irmão. A Bíblia diz assim, ó: eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Se Cristo vive em você, não é as suas vontades que tem que prevalecer. Verdade. E infelizmente a vontade de muitos líderes e muitos dentro da igreja tem prevalecido. Você não nasceu de novo. Se Cristo que manda em você, como é que você quer fazer o que você quer? Se a Bíblia é o estatuto que te rege e te mostra o que você tem que fazer. A Bíblia te mostra, irmão. Não sei, leia. Será que Deus quisesse dar uma revelação, ele não tinha colocado dentro da cabeça do ser humano? Esse aí que eu quero. Como ele fazia na antiguidade, que não era escrita, era verbal. Ele passava as comunicações verbal, faça isso, faça aquilo, faça isso. Ele viu que não estava dando certo. Por quê? Tire as sandálias. Tire as sandálias. Obedeça, filho. Aqui não é um lugar para você ficar de sandália. Era vocal, aqui, né? Aqui é um lugar santo. Aí é tanto que é tão interessante esse texto, Noel, que Moisés fala assim, mas eu vou falar aqui, quem é o Senhor? Eu nem sei falar. Deus responde para ele, eu sou o que sou. Diga que o eu sou mandou. Você sabe que nisso aí tem um algo que muitas pessoas não falam? É que quando Deus se apresenta para Moisés, Deus está mostrando que ele manda. Fala que quem mandou você lá é o que manda. E vocês obedecem. E é assim. Dentro da igreja, Deus manda e nós obedecemos. Sabe que quer que eu te prove isso? Quer que eu te prove? Vamos lá. Vamos lá. Todos os deuses que se levantavam na época, era o homem que dava o nome. Quer um exemplo? O Deus da chuva, o Deus Baal, o Deus da fertilidade. Era Deus que nominava. Deus não aceitou ser nominado pelo homem, porque o homem não domina Deus. Deus domina o homem. Nós somos criatura dele e ele é quem rege. Se ele apagar o interruptor das nossas vidas hoje, acabou. Então, quando Moisés vai de encontro e vê a sarça pegar fogo, aquilo ali é para chamar a atenção de Moisés. Aquela sarça. Imagina um mato pegando fogo e não se consome. Não vai chamar a sua atenção? Tem algumas pessoas querendo espiritualizar muito isso aí. Ali é para chamar a atenção. Chamou a atenção, vidrou. Você já ficou. Nós somos da mesma época. Na época que nós fazíamos fogueiras nas calçadas. Sim. Você já viu? Você percebe como ficava o seu olho vidrado no fogo? Você tira o olho do fogo. Ali é mais ainda, porque é algo que está pegando fogo e não se consome. O fogo em si já chama atenção. E agora imagina a madeira não se consumir. É isso que Deus está fazendo. Aí quando Moisés chega lá, Deus dá toda a receita do que tinha que ser feito. E dentro dessa receita tem outra revelação. Dá toda a receita e Moisés não deu nome a Deus. Ele perguntou, eu vou falar aqui quem que mandou. Diga que o eu sou que mandou. Diga que quem mandou você ir é o Deus que manda. Legal.
E você vê que Deus fala para Moisés socorrer todo um povo que estava sendo sacrificado, escravizado. A missão, irmão, começa dentro da nossa igreja. Moisés voltou para resgatar quem estava preso, da família dele, dos amigos deles, israelita. Como é que você quer ir sozinho e deixar o povo escravo? Como é que você vai fazer isso, irmão? Não faça isso na sua igreja. Não deixe as pessoas para trás. Cuidado com a indução, né? Cuidado com a indução. Nós deixamos as pessoas para trás quando vamos além, vamos à frente e esquecemos que tem um povo que está nos seguindo. Verdade. Tem um povo olhando para nós. Tem um povo que olha para você, pastor, e te tem como líder. E ele não quer ser deixado para trás. Ele quer que o Senhor vá com ele até o fim. Mas dentro das condições corretas, dentro da honestidade, dentro da verdade, dentro da palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa libertação engloba todos os ângulos. Ângulos espirituais, sociais, pessoas que estão sendo maltratadas, subjugadas. Então essa liberdade não é só, liberdade. Não, tem tudo engloba essa liberdade. Conhece a verdade. Você passa por conhecer a Bíblia, você se torna uma pessoa livre. Porque você sabe o que você tem que fazer, como tem que fazer e o que fazer. Você vai errar? Vai, eu vou errar. Mas erra menos. É verdade. Erra menos. Verdade. É isso que a igreja tem que acordar. Tá usando o manual, né? Você tem um manual da sua vida. Não, tem. Eu conversava. Um abraço aqui pro meu amigo presbítero Felipe e pro meu amigo Andrews. Eu converso muito com esses meninos. E nós conversamos. Tem obreiro, irmão, que não sabe quantos livros tem a Bíblia. E é crente. Será que o erro não está na educação eclesiástica? Eu sei quantos tem. É que a Bíblia é um livro, né? Às vezes as pessoas confundem, né? Não é quantos livros tem a Bíblia ou se a Bíblia é um livro, né? Então, é um conjunto de livros, né? Por isso o nome Bíblia. Foi muito bom. Esse nosso bate-papo aqui no Que Papo da Hora. Que Papo da Hora. Noel, Smith. Eu gostaria de agradecer sua participação. Acho que a gente fica nesse combinado de a gente se encontrar mais vezes, falar mais vezes. Pode marcar. Trazer mais informação. Hoje, que fique registrado essa questão da indução, né? Porque Perfeito. Agora é ano eleitoral. Daqui a pouco vai estar aí alguns líderes, né? Apresentando Perfeito, né? candidatos a deputado, seja estadual, seja federal, e às vezes as pessoas são realmente induzidas ao erro, a votar em pessoas que não têm nada a ver com o que você espera, com o que Deus quer para a sua vida. Então, busque esse conhecimento, né? Não se deixe enganar, não precisa arrumar briga com ninguém. Dá mais, né? A intenção aqui não é essa. A intenção é que o povo seja coerente no que está fazendo, né? Isso, crente não é um ser de outro mundo. Amigos, não cortando, Noel. Deus nos fez pessoas inteligentes, irmão. A inteligência está dentro de você. Quando Deus ele te cria, ele te faz uma pessoa inteligente. Quer que eu te prove? Como é que Adão olha para uma vaca e fala assim, você tem realmente cara de vaca? É a inteligência que Deus deu. Presta atenção, os bichos que você olha e os nomes que foram dados, não tem cara daquele bicho? É a inteligência. Deus te fez um ser inteligente. Não deixe se levar pela cabeça dos outros. Use a inteligência que Deus te deu. Deus te deu a inteligência. Busque, né? Busque, estude, leia. Eu leio tanto os livros eclesiásticos como livros seculares. Eu leio. Tem um livro que eu gosto muito de ler sobre a história de Hitler. Você vai falar sobre Hitler... Da galinha? Justamente. Acho que nós andamos lendo o mesmo livro mesmo. Pode ser. Eu tenho alguns livros que eu leio sobre a história dele. Ele era uma semente do mal, mas inteligente. Você que está me ouvindo aqui, hoje, você pode ser uma semente do bem e usar a sua inteligência. Não deixe se corromper por nada. É verdade. Por nada. Né? Porque nós somos o corpo de Cristo. Tudo que fazemos de errado fere o corpo. É verdade. Raciocine isso comigo. Tudo que nós vamos fazer de errado vai ferir o corpo. Né, Noel? Eu vou falar algo que eu venho
pensando desde a minha casa, para te falar. Diga aí. E eu não tenho palavras para falar como eu fico feliz de ver a sua evolução. De coração. Você é meu amigo há muitos anos. Amigo, não precisa estar na casa do outro todos os dias. Amigo basta ser amigo. Amigo, ele é amigo. Amigo, ele fica sem se ver anos, mas quando vê, é amigo. Ele não precisa ficar adulando. É amigo. Toda hora na casa? Não, isso não. Amigo é amigo. E tem gente que reclama. Tem gente que fica reclamando. Fala assim, pô, o cara só me liga quando precisa. Não, amigo é amigo. Qualquer amigo situação. É isso mesmo, pô. É, justamente. Amigo não é pra estar dentro da casa, enfiado, né? Amigo não é isso. Você vê que amigo é aquele que você fica 20 anos sem ver ele. Quando você vê, nós estamos se vendo aqui agora, quanto tempo faz que nós não se vemos, pessoal? Faz uns 20 anos. Eu acho que tem uns 20 anos. Bom mais. Eu lembro que eu fui na casa do pastor Alex. Nós tivemos lá faz muitos anos, demos muitas risadas. Eu fui na sua casa, você morava no Caiobê ali no... Como que é o nome ali? Ali é Jardim Nascente. Então, eu lembro você foi lá, mas faz muitos anos. Faz muitos anos. Muitos anos. Eu acho que tem mais de 25 anos, mais ou menos. E você vê que nós se encontramos hoje, parece que a gente se viu ontem. É verdade. Isso é ser amigo. Não parece que a gente se encontramos ontem? Isso é ser amigo. E eu vim ensaiando, de verdade. É mesmo, cara? As palavras, o que eu vou falar pro Noel? Pela sua evolução... Só fala, Deus te abençoe. Profissional, Só Noel. isso já tá de bom tamanho. Eu fico feliz em ver, sabia? Fico feliz de verdade. Obrigado, de verdade mesmo, de verdade. Sem demagogia, sem hipocrisia. E eu fico feliz pelo reconhecimento, né? De verdade, fico principalmente feliz. Dos amigos. O Edivan, quando fala que vem ensaiando e tal, eu estava preocupado de como eu ia receber você. Por conta dessa amizade de velha data e a gente não se vê. Não ter contato físico, a gente não se encontrar na rua, não tomar um refrigerante. Né? E mesmo assim, Deus preserva essa amizade. Né? E é muito interessante quando você consegue e conquista amigos que não precisa estar enfiado dentro da casa dele todo dia. Não precisa. Pedindo uma coisa, pedindo outra. Manda o Pix. Justamente. Não precisa. Acho que amigo não é isso, né? Nós temos as nossas, como é que eu posso dizer? Há tempo que não se vemos, mas somos amigos, né? Somos amigos. Temos outros amigos em comuns, bastante amigos em comuns. E o que eu agradeço a Deus é que mesmo nessa distância de tempo de não se ver, a amizade permanece do mesmo jeito. Legal. E isso é importante. Muitas das vezes em conflitos de ideias, mas isso não ofere a amizade. E sabe o que você pode aprender com isso? Você pode ser amigo das pessoas que estão ao seu redor, e isso não quer dizer que tem que deixar elas te induzir. Mais um. É verdade. Mas é meu amigo, senão vai ficar com raiva de mim. Para de pensar assim. Pense no que é certo. Pessoas são amigas, mas pense no que é certo. Eu não posso me deixar induzir e fazer tal coisa porque meu amigo está fazendo. Verdade. O que é que eu faça? Minha mãe fala umas coisas. Um abraço para minha mãe. Minha inspiração de vida. Criou 5 filhos sozinha. Quando o pai, meu pai é falecido, né? Falou que os 5 iam morrer de fome. E não ia ajudar minha mãe com nada. Tá os 5, tudo na casa de Deus, tudo crente e servindo o Senhor. Amém. E minha mãezinha tá velha, ela que cuidou dos 5 para não morrer de fome. Que legal, né, cara? Isso é Deus, né? E ela sempre fala uma coisa: você não é todo mundo. Que é o ponto mais importante, né? Tem para me encerrar, Noel, tem um vídeo que eu vi esses dias. Um professor falou que 2 e 3 era 4. E as pessoas falaram: não, professor, 2 e 3 é 5. E ele insistindo: não, 2 e 2 é 4. E as pessoas: não, 2 e 3 é 4. 2 e 3 é 5. E ele insistia: não, 2 e 3 é 4. E as pessoas: não, 2 e 3 é 5. Isso insistiu cansativamente. Até que as pessoas falaram: não, tá bom, professor, 2 e 3 é 4. Não se deixe levar por isso. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 2 e 3 é 5, porque a quantia somativa é 5, e é a verdade. Pessoal, então, Edivan, antes de finalizar, gostaria que você deixasse suas considerações finais, mas antes de tudo, quero agradecer a sua participação. Eu acredito que
Foi muito bacana, a gente Muito conseguiu conversar sobre alguns assuntos que são relevantes, até mesmo para Itaquaquecetuba, quando se fala Muito da bom. indução. Muito cuidado, né, em quem você vota nas próximas eleições, muito cuidado em quem o pastor coloca dentro da sua igreja para falar sobre política. Né, o Edivan deu uma ideia legal, falou que independente sempre vai existir, mas porque já vem desde o início, e agora você fica na responsabilidade. Não Perfeito. seja induzido ao erro por achar que é aquilo, você tem que fazer para agradar a pessoa. Então, faça a sua parte com responsabilidade. Edivan, suas considerações. Como eu falei, eu estava ensaiando palavras, eu estou muito feliz de ver a sua evolução. Eu arrisco a dizer, sem demagogia, na região eu acho que você é o melhor. Obrigado. Né? E falar que é uma pessoa, elogiar uma pessoa, isso não é feio não, viu? Isso é bonito. Porque eu conheço a sua história. Eu conheço a sua história. Obrigado. Né? Conheço a sua história de verdade. Conheço você quando você vendia cartãozinho na câmera. É isso. E eu fico emocionado. De verdade. E eu conheço a sua história. Quando a gente conhece a história, a gente sabe do que está falando. Eu gostaria, se você me permite, deixar o endereço da igreja. Não, fica à vontade. Você me permite? Nós temos 4 igrejas. A igreja é a... Creio na Bíblia. Nós temos 4. Tem uma em Suzano, né? Nós temos 2 em Suzano. Suzano é 2? Isso. Nós temos 2 aqui em Itaquá, tá, Noel? A igreja Creio na Bíblia, nós temos 2 em Itaquá. Rua Tupinambá, número 302, é em Suzano. Nós temos pastor Célio lá, tá? Homem de Deus. Homem de Deus. Não é porque eu congrego lá não, viu, irmão? Mas essa igreja eu escolhi congregar lá. Ninguém me chamou pra lá, não. É interessante isso, né? Que geralmente as pessoas chamam, né? E eu fui fazer visitas e falei, é aqui que eu vou ficar. E é lá que eu tô. Eu escolhi estar lá. Geralmente as pessoas convidam, né? Ninguém nem me convidou. Eu ia lá, ninguém nem me convidou. E eu falei, não, é aqui que eu vou ficar. Tinha outras igrejas pra mim. Eu conheço muita igreja, você sabe disso. Conheço muitos pastores. A outra igreja, nossa, eu creio na Bíblia. O nome da igreja é Creio na Bíblia. Fica na rua... Deixa eu me localizar aqui, que eu sou meio cego. Rua Rio Paraíba 235. Suzano também? Essa? Não, essa é em Itaquá. Rio Paraíba. Pastor Adriel Iusca, homem de Deus. Esse aí é onde? É próximo do Porto, próximo de Santa Marcelina. Ah, sim. Próximo de Santa Marcelina. Ali Estamos localizados ali. Se quiser fazer uma visita lá, pode ir. O pastor está esperando lá com amor, pastores amorosos. Olha o convite aí, ó. Convite para ir na igreja. É um convite, não posso deixar. Como é que eu vim falar de evangelismo e não evangelizar? Não, falar, não pode, não cola, né? Fazer sua parte. A próxima igreja é no Jardim Gonçalves. O pastor lá é o pastor abençoado. Homem de Deus. Tá te esperando lá também. Pode ir lá que ele tá te esperando. Pastor Silvio. Homem de Deus. Vá lá que ele tá te esperando. Ele quer dar um abraço em você. Homem de Deus. E eu congrego na sede. A sede, pra mim não falar besteira, é que eu sou meio cego, irmão. É na rua Elias... Oh, meu Deus, tô cego. Elias Boá Assis, de Nascimento. Jardim... Como que é lá, meu assistente? Jardim Realce. Ela é uma travessa da Gricélio. Você subiu a Gricélio, você vai passar nessa rua. Pode ir lá. Pastor Sebastião Ribeiro, presidente do campo, homem de Deus. Escolhi congregar lá com ele, Noel. Que legal. E tô lá. Tô feliz lá. Tô bem, graças a Deus. Até hoje. Hoje é dia 6. Tô feliz lá. Amanhã eu não sei, mas hoje eu tô feliz lá. Tá certo. E lá nós estamos lá com esse povo. Você também tá convidado o dia que quiser ir lá, tá? Amanhã nós temos culto do jovem. Quebrou. Falei que não estão mais convidando, agora recebendo o convite aí. Tá convidado. E a minha intenção de vir aqui é essa. Falar pro povo de Deus que a igreja continua. A igreja não morreu, a igreja não mudou. A igreja não é outra igreja, é a mesma. E nós somos o mesmo povo de Deus. Que convidava, que ia para as escolas dominicais, obedecia aos pastores de uma forma correta e honesta. Correta e honesta, eu quero frisar aqui. Obreiros que obedecem, membros que participam do corpo, querendo ajudar o crescimento da sociedade. A igreja é a mesma, Noel. Não deixem colocar no seu coração que ela mudou, ela é a mesma. E eu queria sim fazer um convite o dia que você quiser ir lá participar de um culto. Para mim será um prazer.
Tá bem. Tá? E voltando, como acabei de falar, não tenho palavras de verdade. Não sei o que te falar. Tá bem. A única coisa que eu sei é que Deus, ele é o seu caminho, ele cuida de você, como tem cuidado até aqui. E eu tenho certeza disso. E não deixe nada apagar a chama de Cristo no seu coração. Amém. Não deixe. Nós erramos, mas o Cristo que amou o mundo te ama. Amém. Essas são as minhas considerações finais. Muito obrigado pelo convite. Te amo em Cristo Jesus, meu irmão. Amém. O amor é recíproco. Eu sei disso. Obrigado. Curta, comente, compartilhe. Esse é mais o final de um programa Que Papo da Hora. Agradecer mais uma vez aí o pessoal que está aí organizando a bagunça aí nas câmeras. Dá trabalho. Agradecer também o doutor Gustavo Ferreira, o doutor Oscar Cabreira, doutor... muitos advogados, né? Sempre tem muitos parceiros. Doutor Rubens Braga do Amaral, muito obrigado também pela parceria. E vamos juntos. Gostaria que você agradecesse uma pessoa que me acompanha, o meu amigo irmão Eduardo. Ele é uma bênção na minha vida. Amém. Deus abençoe, viu, nego? Deus abençoe. Sucesso, saúde e paz. Boa glória. Amém. Pessoal, fica por aqui. Muito obrigado. Curta, comente e compartilhe. Compartilha, comenta.